Graça e paz, irmãos e irmãs, bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Mais uma escola dominical, mais um livro da Palavra de Deus que eu gostaria de estudar junto com vocês, extrair deste livro, deste dia, aquilo que esse livro tem para nos passar, quais são os ensinamentos que esse livro tem para acrescentar na nossa vida a respeito do Senhor, a respeito das coisas de Deus. E o livro que nós vamos estudar nesta manhã é o livro do profeta Daniel. Então nós ainda estamos estudando os profetas que nós conhecemos como os profetas maiores. Os profetas maiores, eles são chamados de maiores porque escreveram maior quantidade, né, de escritas. E os profetas menores são, obviamente, os menores, que escreveram uma menor quantidade de profecias. Então, nós ainda estamos estudando os profetas maiores. No caso, esse profeta, o profeta Daniel, é o último dos profetas maiores, segundo a Bíblia que nós temos aqui no Brasil. Na Bíblia hebraica, o livro de Daniel, ele se encontra no meio dos livros poéticos. Então, o livro de Daniel, ele está no livro dos escritos, ele não está no meio dos profetas, ele está no meio dos escritos e ele é um dos últimos livros da Bíblia hebraica. Na Bíblia grega e na Bíblia latina, esse livro de Daniel, ele, na verdade, não vai até o capítulo 12, mas ele vai até o capítulo 14. Então, nas Bíblias católicas da Igreja Católica Romana, o livro de Daniel ele é maior do que na Bíblia protestante, na Bíblia que nós, segundo Lutero, seguimos, que é a Bíblia hebraica. Então, o livro de Daniel ele é maior na Bíblia católica. O título, né, o livro de Daniel, ele tem o título do seu autor, que é Daniel, que significa Deus é juiz, ou Deus é o meu juiz. Então nós temos aí o nome do Daniel. Todas as vezes que nós vemos na palavra de Deus esse final dos nomes El é Deus, é um dos nomes de Deus. Quem sabe no futuro nós podemos estudar os nomes de Deus na Bíblia. E essa duas palavras, El, é, na verdade, um dos nomes de Deus na Bíblia. Então, Daniel significa Deus é o meu juiz. Esse livro tem como tema principal a soberania de Deus sobre as potências humanas. Eu até sublinhei aí na introdução que os reinos deste mundo não estão fora do controle divino, né, na visão do livro de Daniel, e todos serão substituídos pelo reino de Deus. Então, uma das propostas do livro de Daniel é falar sobre o reino de Deus, sobre o poder de Deus sobre as nações, sobre os outros reinos da terra. Esse livro de Daniel, como nós já estudamos, antes de nós começarmos os livros da Bíblia, nós estudamos os blocos literários da Bíblia. E nós estudamos a literatura apocalíptica. Então, Daniel é um livro que faz parte dessa literatura apocalíptica, que é uma literatura que o nome já diz, né? O nome Apocalipse significa revelação, desvendar, revelar. Então, a literatura apocalíptica ela tem a ver com revelação. Então, nós vemos que
no Antigo Testamento, existem alguns livros que têm uma parte dessa literatura, outros são, na verdade, na sua totalidade, da literatura apocalíptica. Daniel é um. Daniel é chamado o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, é o mesmo esquema do Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia, do Novo Testamento. Então, é um livro de muitas visões, é um livro de que tem muitas interpretações. Então, eu vou continuar no mesmo propósito, que é de apenas fazer um panorama, destacar alguns pensamentos importantes do livro, mas não me ater a alguns significados que são mais complicados de nós estudarmos na escola dominical. Então, aqui o propósito é que nós venhamos a extrair algumas lições do livro para a nossa vida e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então, como eu sempre falo, tudo é objeto de estudo. A gente pode estudar depois as profecias, né? Aí é uma outra abordagem, porque não dá para a gente abordar tudo em um dia só numa escola dominical, numa aula de escola dominical de uma hora e pouco. Então a literatura apocalíptica ela acontece da seguinte forma: ela acontece com um ser sobrenatural, ou um anjo, ou um varão, trazendo a revelação para um ser humano. Então a literatura apocalíptica é como se a visão de um ser espiritual, de um anjo, que traz a revelação para um ser humano. Então nós vemos aqui, e nós vamos ver aqui no livro, que Daniel recebe uma revelação através, como aquele que trouxe a revelação, o anjo Gabriel e um outro ser que aparece, que é um varão. Então a literatura apocalíptica tem essa característica. Outra coisa interessante é que na literatura apocalíptica fala sobre o fim dos tempos, sobre o fim das eras. Então, quando o autor da literatura apocalíptica escreve, ele acredita ali que é o final dos tempos, que a sua geração ela é a geração final e que um dia o mundo vai chegar no clímax, que vai finalizar, vai acabar. Então, os autores da literatura apocalíptica, eles sempre escreveram nos momentos de crise, onde as pessoas estavam desanimadas, estavam desistindo da caminhada, e Deus usava esses autores para trazer algumas visões espirituais. Deus enviava as visões para animar o povo, para renovar o povo, para renovar a esperança do povo. Então, Daniel também se encaixa, o profeta Daniel se encaixa nessa literatura. É a literatura que traz esperança. Literatura que, quando as pessoas estão desanimadas, oprimidas, elas olham para aquela profecia e elas renovam a sua esperança, sabendo que Deus não as abandonou. Então esse é um dos propósitos do livro de Daniel. Então nós vamos olhar aqui agora também a história do autor, do profeta Daniel. Também tem algumas coisas, pouquíssimas coisas a respeito dele, mas quando nós sabemos, Daniel capítulo 1, versículo 4, fala que a seguinte informação: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a nação diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos a cabo, dos quais assistiram diante do rei. Entre eles, aí Daniel está explicando, entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, aqui fala que foram deportados, chegaram à Babilônia, os jovens versados, os jovens sábios, com inteligência, e entre eles estavam 4 jovens: Daniel,
Ananias, Misael e Azarias. Então, o texto traz a informação de que entre esses jovens tinham esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O que acontece? Quando eles chegaram lá na Babilônia, acontece a mudança de nome deles. Acontece a mudança de nome. Então, eles tiveram os seus nomes alterados, mudados. E, biblicamente, quando se muda o nome de alguém, se muda o destino dessa pessoa e essa pessoa passa a estar debaixo da autoridade daquela pessoa que colocou um novo nome nele. Então, para explicar melhor, nós vemos que quando Deus muda o nome de uma pessoa na Bíblia, logo aquela pessoa muda de destino, aquela pessoa muda de Senhor. Então, quem coloca o nome em outra pessoa, ele se torna autoridade sobre aquela outra pessoa. Então, biblicamente, é isso aí. Até José, lá no Egito, teve o nome dele mudado também, lá em Gênesis capítulo 41. Então, teve o nome dele mudado. Esther também teve o nome mudado. Mordecai também teve o nome mudado. Então, essa mudança de nome na Bíblia, ela significa prova de domínio, de autoridade sobre aquela pessoa que teve o seu nome mudado e mudança de destino. Então, em Daniel 1,7, o chefe dos eunucos pôs os nomes a saber, a Daniel, o de Beltesazar. Então, alterou o nome de Daniel, que é Deus o juiz, para Beltesazar. A Ananias, o de Sadraque. A Misael, o de Mesaque. E de Azarias, o de Abidnego. Então, esses nomes nós conhecemos. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas o nome deles reais era Ananias, Misael e Azarias. Então, eu coloquei aqui no estudo os significados dos nomes. Daniel, Deus é juiz, ou meu juiz. Beltesazar, príncipe de Belo, divindade babilônica. Então, Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, de príncipe de Bel, príncipe de uma divindade babilônica. Então, olha como que alterou o nome da pessoa, dizendo, agora o seu destino é outro. Agora o seu Deus é outro. Agora o seu Deus é Bel. Ananias, Deus é misericordioso. Mas ele se transformou em Sadraque, que significa ordem de Acur, o Deus da lua, Marduk. Então, mudou também o nome para o nome de um deus babilônico. Misael, quem é como Deus? Misael, lembre-se do El. Misael, quem é como Deus? Colocou o nome dele de Mesaque. Provavelmente significa quem é como Acur. Quem é como Deus Acur, que é outro nome de uma divindade babilônica. E Azarias, a quem Deus ajuda ou Deus ajudará. Esse é o nome dele em hebraico. Mas passou a ser chamado de Abidnego, ou servo de Nebo. Nebo era também uma divindade babilônica. Então, alterou a identidade daqueles 4 jovens. Eu acredito que todos os jovens receberam o nome. Mas o texto de Daniel, ele quer separar dentro do povo de Deus esses 4 homens, 4 jovens. Uma coisa interessante que eu coloquei aqui, nesse título aqui no estudo, que é mudança de identidade, mas não de fidelidade. Mudança de identidade, mas não de fidelidade. Então, uma coisa interessante, por que eu coloquei esse título aqui? Porque em Daniel 1,8 fala assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se.
Então, mudaram o nome de Daniel, mas não mudaram a sua fé. Não mudaram o seu coração. Isso é o primeiro ensinamento desse livro. Nós estamos no mundo, nós vivemos num mundo pecaminoso, as pessoas tentam nos colocar segundo os padrões deste mundo, nos chamam talvez de outros nomes, tentam mudar o nosso destino, tentam ser autoridade sobre a vida do crente, mas o crente verdadeiro não se deixa levar pelo ambiente. O crente verdadeiro é como Daniel, que disse, resolveu firmemente não contaminar-se. Primeira lição para nós. Daniel também é um livro que vem nos mostrar a vida de homens justos, de homens que não se deixaram levar pela cultura, mesmo estando longe de casa, estando no território estranho, no lugar, mas eles não apostataram, mas eles não largaram o seu Deus. Então, Daniel e os 3 jovens é o exemplo no livro de Daniel para os fiéis que naquele tempo estavam passando dificuldade lá, opressão, e para nós que estamos vivendo num mundo que jaz no maligno, com tantas atrocidades, mas Deus nos chamou para viver a fidelidade. Então, pode nos mudar a nossa identidade, mas não pode mudar a nossa fé no Senhor. Então, a gente tem que resolver firmemente não se contaminar dia por dia com as iguarias do rei deste mundo. Então, é a primeira lição para nós desse texto. Uma coisa interessante é que Daniel, ele aparece no livro do profeta Ezequiel. Então, Daniel aparece no livro de Ezequiel. Ezequiel cita por 3 vezes Daniel. E 2 vezes dessas 3 vezes, eu coloquei aí, citado por Deus em Ezequiel, Deus, em Ezequiel 14, ainda que tivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas suas próprias vidas, diz o Senhor Deus. Então foi Deus que falou. Falando para o povo de Israel que, ainda que se Noé, Daniel e Jó tivessem, eles seriam salvos, mas o povo não seria salvo por causa deles, não. Ezequiel 14:20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem a seu filho nem a sua filha. Pela justiça salvaria apenas a sua própria vida. Então, Daniel é colocado ao lado de 2 homens que são considerados justos na Bíblia. Daniel é colocado no meio de Noé e Jó. E Noé e Jó, quando a Bíblia fala sobre eles, a Bíblia fala que eles eram homens íntegros, justos, se desviavam do mal. Então nós podemos colocar Daniel da mesma forma, que era um homem justo e um íntegro e que se desviava do mal. Então, Daniel foi colocado junto com Jó e Noé. Então nós conhecemos a história de Jó, nós conhecemos a história de Noé. E Daniel, Ezequiel, próprio Deus falou que se Daniel e Jó e Noé estivessem no meio do povo, ele salvaria sua vida deles. Não adiantaria interceder pelo povo. Deus já tinha firmado em seu coração o que iria fazer com o povo de Israel por causa do pecado. Eu coloquei aí, irmãos e irmãs, o conteúdo do livro. Então, aqueles que, quando forem ler o livro de Daniel, podem consultar esse estudo, né? Para seguir o roteiro dessa leitura do livro de Daniel. Vamos olhar a palavra aqui, irmãos. E aí, irmãos, depois do conteúdo, eu coloquei aqui um seguinte título: O sobrenatural invade o natural.
Nós vamos ver que o livro de Daniel é um livro muito difícil de interpretar. Muito difícil. Porque é literatura apocalíptica, como o Apocalipse também é difícil de interpretar, nós chegaremos lá. Mas uma coisa nós reparamos, nós vemos no livro de Daniel, é um livro extremamente sobrenatural, que mostra o sobrenatural, que mostra o poder sobrenatural de Deus invadindo o natural. E nós vemos isso em várias ocasiões. A primeira que eu coloquei aqui foi o sonho de Nabucodonosor. Eu vou só explicar. Sonho, Nabucodonosor, o rei, foi dormir, teve um sonho, e o sonho o perturbou muito. Perturbou o espírito de Nabucodonosor. Quando foi pela manhã, Nabucodonosor reuniu todos os sábios, os magos da Babilônia e falou: olha, eu quero que vocês interpretem um sonho que eu tive. Obviamente, os sábios disseram assim: conte-nos o sonho. Conte-nos o sonho. Pode contar que a gente vai interpretar. Nabucodonosor falou assim: não, eu não vou contar o sonho. Eu quero que vocês, já que vocês são sábios, eu quero que vocês interpretem sem que eu fale. E aí, os sábios começaram a entrar ali naquela confusão e disseram assim, em Daniel 2:10, responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei existe, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Coisa que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então aqueles magos, aqueles sábios de Babilônia ficaram extremamente confusos, porque como eles pensavam, como nós podemos interpretar um sonho se o rei não conta que sonho foi? Isso é impossível. Não existe mortal. Somente os deuses. Mas os deuses não moram com os homens. Então a percepção daqueles magos ali é que existiam vários deuses. Mas os deuses não estavam com os seres humanos. Deus estava nos lugares dele lá. Então nós vemos aqui a fé e a percepção daqueles magos lá da Babilônia. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Daniel 2:18, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Porque o rei falou: olha, se nenhum de vocês conseguir interpretar meu sonho, lembrar meu sonho e interpretar, todos irão morrer, todos serão massacrados. Logo, Daniel e seus amigos também, porque eram tidos como os sábios, também morreriam. Daniel buscou o Senhor pedindo misericórdia para que eles não morressem. Daniel 2:19, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Então Daniel foi orar ao Senhor, pedindo misericórdia, que Deus revelasse esse sonho, que ninguém sabia, que o rei não falou que sonho era, e a palavra de Deus diz que foi revelado o mistério para Daniel. Aleluia! Numa visão de noite. Então, Daniel recebeu uma visão de noite com o sonho e com a interpretação do sonho. E aí Daniel bendisse o Deus do céu. Então Daniel glorificou o Senhor pelo Senhor ter revelado este sonho, revelado este mistério. E aí nós eu coloquei aqui o conteúdo do sonho. Conteúdo do sonho. Aí eu coloquei o reino de Deus e as potências humanas. Daniel 2:31. Tu, ó rei, que estava vendo, e eis aqui uma grande estátua,
esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Aí Daniel começa a contar o sonho do rei, sem o rei contar para ele. A cabeça era de ouro, a cabeça do estátua, muito grande, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada assim ao auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha nas eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Então, Daniel olhou para o rei e falou, olha, eu sei qual foi, e o sonho foi esse. E aí Daniel viu uma estátua que era a cabeça de ouro fino, cabeça de uma estátua muito grande, os peitos e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze e as pernas de ferro e os pés de barro. Olha só, irmãos e irmãs, ouro é mais valioso que prata, então prata é menos valioso. Que é mais valioso do que o bronze, que é mais valioso do que o ferro, que é mais valioso do que o barro. Então, a estátua da cabeça para baixo, ela era mais valiosa, e à medida que ela vinha descendo, ela era menos valiosa. Então, esse é o sonho que Daniel interpretou. Daniel falou do rei. Agora, Daniel interpreta ainda o sonho, porque o rei pediu para interpretar, para lembrar o sonho dele e interpretar. Então, Daniel interpretou e disse, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, Daniel olhou para Nabucodonosor e falou assim, ó, você, rei, é a cabeça de ouro neste sonho. Então, Nabucodonosor deve ter ficado cheio, né? Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra, esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e os esmiuçará. Quanto ao que viste os pés dos artelhos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa na firmeza do ferro, pois viste que o ferro misturado com barro de lodo. Uma coisa interessante é que Daniel começa a interpretar dizendo, olha, a cabeça de ouro é você, rei. Depois de você, virá um outro reino mais fraco que você, e depois virá outro mais fraco, e depois virá outro mais fraco. Então, alguns acham, né, que está se referindo à Babilônia, aos persas, aos gregos e aos romanos. Então, uma das interpretações é que a cabeça de ouro é Babilônia, a cabeça de bronze os persas, a cabeça de prata os persas, a cabeça de bronze são os gregos, e os de barro, né, de ferro e barro, é Roma. Então, essa é uma das interpretações. Agora, interessante que no sonho, uma pedra que não foi cortada, a pedra saiu de algum lugar e estraçalhou a estátua. Acabou, né? Como é que se diz? Quer dizer, esmiuçou, arrebentou o ouro, a prata, o bronze, o ferro. Então essa pedra era tão grande que ela amassou essa estátua,
que os pedaços dela foi para todo lado, que era como palha voando. Então, olha o poder de uma pedra que foi lançada sobre essa estátua, que estraçalhou a estátua toda, destruiu as estátuas. Então, significa que destruiu os 4 reinos. Mas quem foi essa pedra? Aí o Daniel, usado por Deus, dá o significado. Daniel 2:4. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2:45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. O que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aleluia. Então, o que Daniel interpretou? Tinha 4 potências, mas o reino de Deus, o poder de Deus iria triturar essas nações, porque Deus é poderoso. E Daniel falou tudo ali na frente do rei Nabucodonosor, dizendo: o reino de Deus vai acabar com todos os reinos de vocês, porque o reino de Deus é soberano. O poder de Deus, a unção de Deus, o Deus do céu é mais poderoso do que qualquer potência humana. Assim, nós vimos que Deus, no sobrenatural, revelou este sonho, interpretou o sonho e ainda falou: o reino de Deus irá acabar com as potências que não podem resistir diante do poder maravilhoso do Senhor. Depois disso, disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistério, pois pudeste revelar esse mistério. Então ali, Nabucodonosor, ele teve que se render diante do Senhor, porque ele mesmo sabia que seria impossível alguém saber o sonho dele e interpretar. Aí ele viu que existia um poder que conseguiu fazer isso, e ele glorificou, chamando Deus de Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios. Então ele glorificou o nome do Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus. Aleluia! E aí, prosseguindo, irmãos e irmãs, em Daniel capítulo 3 aparece a história da estátua de ouro. Daniel 3:1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Interessante, irmãos, que o rei Nabucodonosor, ele mandou fabricar uma estátua de ouro de 27 metros por 2,70 de largura. Então a estátua tinha 27 metros e 2,70 de largura, segundo a medida dos côvados aqui. Então era um negócio alto. A gente está acostumado aqui, né? Ali passar na Praça 7, ali tem o obelisco, né? Que é chamado também de pirulito, né? Ele tem ali de altura 13 metros e pouco. Então, a estátua era o dobro da altura do pirulito ali da Praça 7. Então, a estátua era o dobro daquela altura. 2,70 metros de largura e o dobro ali do obelisco, do pirulito ali da Praça 7. Então, era algo alto. E o detalhe é que se o pirulito, né, o obelisco ali da Praça 7 fosse num campo descampado, aquilo ali a gente veria de longe, né, aquela construção ali. Então, mas ali que está no meio dos prédios, a gente só vê quando a gente está perto, porque tem tanta coisa ali na frente, né? Mas a estátua de Nabucodonosor estava num campo aberto, num campo de Dura. Então, de longe dava para ver. Uma estátua de quase 30 metros, de longe dava para ver.
Então, é uma coisa interessante, né? Então, ele fez essa estátua. E a ordem era que quem passasse por essa estátua, quando tocasse os instrumentos lá, todas as pessoas teriam que se dobrar diante dessa estátua que tinha nesse campo lá. Então, o que aconteceu? Em todas as vezes que as pessoas se prostravam quando tocavam os instrumentos, 3 jovens não se prostraram. Quem não se prostrou? A pergunta é quem? 3 jovens. Quem eram? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Misael e Azarias. Não se prostraram, não se encurvaram diante daquela imagem para adorar. E o que aconteceu? Tinha uma lei de que quem não se prostrar seria jogado numa fornalha. E mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. E aí denunciaram os 3 jovens. E aí eles foram chamados para o rei. E o rei disse, olha, quando tocar aí a trombeta, vocês precisam se prostrar diante da estátua. Quando tocarem, né, as trombetas, vocês precisam se prostrar diante dessa estátua. Aconteceu o seguinte, que aqueles jovens, eles não se prostraram. Eles não se prostraram. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusaram a se prostrar diante daquela estátua. Eles se recusaram. Então, aqueles 3 jovens resolveram não se prostrar diante daquela imagem. E aí aconteceu que os jovens tiveram uma convicção de que nós temos que aprender com essas palavras desses 3 jovens. Eles declararam em Daniel 3,17, quando o rei disse, se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados aqui na fornalha. Eles falaram o seguinte, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. De novo, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos e irmãs, é muito bonito o que esses jovens fizeram. A fé desses jovens é algo admirável. Porque eles não disseram assim, olha, Deus vai nos livrar dessa fornalha, rei. Rei, Deus vai nos livrar daqui. Deus não vai deixar a gente entrar nessa fornalha. Nosso Deus vai estar conosco. Pode jogar a gente. Não, eles não fizeram isso. Eles falaram assim, olha, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser nos livrar, nós vamos para a fornalha, mas nós não negaremos ao Senhor e nós não nos prostraremos diante dos deuses de você, seu Deus. Então, irmãos, essa fé é admirável. Porque nós, quando estamos passando por um momento difícil, a gente, com a nossa convicção de fé, a gente diz assim, nós não passaremos por isso, porque Deus não vai deixar. E aí, se acontecer aquilo que a gente disse que Deus não iria deixar, a gente fica em crise. Por que Deus permitiu? Eu orei ao Senhor. Por que Deus... que eu estou passando por essa provação? Mas esses homens aqui disseram, olha, se o Senhor quiser nos livrar, ele vai nos livrar da tua mão, ó rei. E da fornalha, se ele quiser livrar. Mas se ele não quiser, fica sabendo, ó rei,
que ainda assim, se Deus não quiser, e se nós morrermos queimados nessa fornalha, nós não negaremos a Ele. Oh, aleluia! Que fé, irmãos! Que fé, irmãos! Admirável! Porque essa fé é uma fé que não impõe condições ao Senhor. Eu só creio no Senhor, muita gente fala, se Deus fizer isso. Se Deus fizer isso, aí eu creio em Deus. Não, Deus, se Deus não fizer, ainda assim eu vou permanecer fiel a Deus. Mesmo se as coisas acontecerem ao contrário, eu vou continuar sendo fiel a Deus. A declaração de fé desses homens é um grande ensinamento para nós como cristãos nesse mundo que já é maligno. Ainda que Deus não faça o que a gente quer, mas a gente não pode desviar do caminho do Senhor. Isso é um desafio para nós, né? E aí eles foram colocados na fornalha, amarrados os três, e foram lançados os três amarrados dentro da fornalha. E os irmãos e irmãs conhecem o resto da história, né? Quando o rei olhou, eles não estavam mais amarrados e havia um quarto homem com eles dentro da fornalha. Os soldados que colocaram esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se queimaram, morreram queimados. E esses homens foram retirados dali sem cheiro de fumaça. E um quarto homem estava ali com eles. Aleluia! A fé desses homens de dizer assim, pode nos lançar, se Deus quiser ele livre, se ele não quiser também, mesmo assim nós não apostataríamos da fé. Deus honrou a fé desses homens e colocou ali. Alguns acham que é a revelação de Jesus Cristo. Alguns acham que é Jesus ali naquela fornalha. Não temos prova disso, mas que Deus mandou o livramento ali. Alguém que soltou aqueles homens e passeou com eles dentro do fogo e não se queimaram. Deus operou o seu poder e honrou a fé desprendida daqueles homens. Aleluia. Então, irmãos, essa é uma das passagens mais bonitas do livro de Daniel. E aí Daniel ele quer mostrar que ainda que as potências, os reis humanos, eles tentam se soberbecer, mas Deus, ele é soberano. Daniel capítulo 4 começa outra história interessante. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Você imagina um rei falando isso? Pelo meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. Então, Nabucodonosor estava passeando, eu construí isso aqui, ó, para o meu louvor, para a glória da minha majestade. Olha que soberbo, olha que autossuficiência, olha que autoexaltação. Mas a palavra de Deus de Daniel 4:31, falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, aleluia. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Farteão comer ervas como os bois, passeão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e que o dá a quem quiser. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que se crescesse os cabelos como as penas de águia, e as suas unhas como aves. Irmãos e irmãs, que coisa estranha. Quando ele se ensoberbeceu, Deus falou com você, seu reino passou, você vai ser retirado, você vai virar bicho. E ele criou penas, comia capim, comia ervas como boi, cresceu os cabelos e penas como águia.
Você imagina que figura. Alguns até brincam, né? Que usam o folclore, né? Dizendo que isso aqui, na verdade, é a comprovação que existe lobisomem. Então, dizem que Nabucodonosor virou lobisomem, né? Claro, isso algumas pessoas até falam nisso, né? Não se sabe o que aconteceu com ele, que doença, que tipo de doença é essa. Mas pela contagem foram 7 anos que ele ficou comendo capim, como nos currais, molhado no orvalho do céu. Então aquela criatura estranha no meio dos bois lá, quem era? Era o rei. Aquela criatura assustadora, porque é uma pessoa com os cabelos grandes e com as penas de águia, né, no seu corpo, comendo capim no meio dos animais, no meio dos bois, uma figura estranha lá. Então, o que a palavra de Deus diz? Porque ele se ensoberbeceu diante do Deus Altíssimo. E aí passou um tempo, mas no fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Quando ele se soberbeceu, uma voz desceu do céu. Agora, primeira coisa, quando ele voltou a si, e virou um ser humano novamente, né, normal, sem animalidade, sem um bicho, ele olhou para onde? Para o céu. E tornou a vir o entendimento dele. E eu bendize o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Aqui, Nabucodonosor finaliza a história de Nabucodonosor. O livro de Daniel fala de 3 reis, 4 reis: Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Então, aqui, a partir desse momento, Nabucodonosor, como Deus falou com ele, perde o rei, ainda que ele foi restaurado, mas ele some. Aí, capítulo 5 começa a história muito interessante também, sobrenatural também, que é o banquete de Belsazar. O que é isso? Belsazar era o rei, né, da Babilônia nesse tempo. E o Belsazar também, ele era muito soberbo. E ele fez um banquete, né, juntou um banquete lá, estava lá com um banquete, com muitas concubinas, muitas mulheres, muitos reis, muitos príncipes. E aconteceu que, capítulo 5 de Daniel, versículo 5, no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, de fronte do candeeiro, da caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. De repente o rei estava lá no banquete, apareceu uma mão sobrenatural e começou a escrever na parede. Uma mão, apareceu uma mão. O rei viu essa mão escrevendo. Já pensou que coisa estranha? Coisa sobrenatural? Uma mão na parede escrevendo. E aí ninguém conseguia interpretar o que estava escrito ali, que a mão tinha deixado ali escrito. A mão desapareceu e ficou escrito ali. Então, os sábios não conseguiram mais uma vez decifrar lá, chamaram Daniel. E mais uma vez, Deus revela para Daniel. Daniel 5:17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e os teus prêmios a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Então Daniel falou: eu vou ler a escritura que está escrito ali, que essa mão misteriosa deixou, e vou dar a interpretação. Qual foi o motivo dessa mão ter aparecido? Qual foi? Né? Daniel fala, Daniel 5:22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. O que ele está dizendo aqui? É porque eu recortei esse é que o pai de Belsazar tinha aprontado, tinha sido soberbo, né? E Belsazar não aprendeu com isso, continuou sendo soberbo, continuou resistindo ao Senhor, continuou querendo fazer as coisas da maneira dele, resistindo ao Senhor.
Então, Daniel 5:23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores ao Deus de prata, de ouro e de bronze. Então, qual era a causa daquela mão que se revelou? É que Belsazar pegou os utensílios do templo e estava bebendo neles. Então pegou as coisas de ouro que tinha trazido lá da terra, lá de Jerusalém, do templo, estava na Babilônia, e estava usando esses utensílios para beber, para fazer, então, de qualquer maneira, né, profanando ali aquilo que era santo. O que acontece? Essa mão se revelou nesse dia. E aí, irmãos e irmãs, a escrita lida e interpretada. Então Daniel leu o que estava escrito lá e interpretou para o rei Belsazar. E o que estava escrito lá? Daniel 5:25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. O que estava escrito? Estava escrito a seguinte palavra: Mené, Mené, Tekel e Parsim. Escrito o que na parede, que a mão deixou? Mené, Mené, Tekel e Parsim. Mené, Mené, Tekel e Parsim. O que significa isso? O próprio texto de Daniel explica. Daniel 5:26. Essa é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado, forte na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, que é Parsim. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, o que significa? Contou Deus o teu reino, pesou Deus o teu reino e dividiu o teu reino, porque foi achado em falta. Então, essas palavras que a da mão misteriosa deixou significa: contou Deus o teu reino, pesaste o teu reino e o teu reino foi dividido, porque foi achado em falta. Aí eu coloquei aqui, irmãos, que na verdade esse Mené, Mené, Tekel e Parsim é como se fossem moedas, né? Contou a moeda, pesou a moeda e dividiu a moeda. Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, contou, pesou e dividiu o reino. Porque Mené, Mené, contou, pesou, Tekel, e Parsim, que dividiu. Então, contou, Mené, Mené, pesou e dividiu. Então, Deus enviou essa mão, né, para escrever essa frase. E o que aconteceu depois? Daniel 5:30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Olha a estátua lá. Ouro, Nabucodonosor. Prata, eram os persas, que é o que entra agora na cena. Dário. E eu não coloquei, irmãos, o Daniel 6, né, que é a Cova dos Leões, porque é uma história muito conhecida, os irmãos já leram muito e tal. Mas a história da Cova dos Leões foi no tempo de Dário, né, que aconteceu isso. E aí, irmãos e irmãs, no capítulo 9, mais uma coisa sobrenatural. Mais uma coisa sobrenatural. E uma coisa muito interessante. Uma informação que o próprio Daniel traz para a gente é que Daniel era um profeta antenado com seu tempo e atento, e que buscava entender as coisas espirituais e naturais. Daniel 9:2 fala assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, então ele lia, que o número de anos que se falara o Senhor ao profeta Jeremias
que havia de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Então Daniel, um jovem, ele lia livros, e entre eles o livro do profeta Jeremias. Então Daniel leu Jeremias. Olha que coisa interessante. Nós estudamos Jeremias. E Daniel leu Jeremias e viu em Jeremias, entendeu que seria 70 anos de cativeiro. Que lá aparece lá no profeta Jeremias. E sabendo disso, ele foi buscar o Senhor. Daniel foi buscar ao Senhor. Em Daniel 9:21, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Antes, Daniel estava orando no pó e na cinza, voltou o rosto para o Senhor. Ele queria me instruir, falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim, para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a cada coisa e entende a visão. Uma coisa interessante, quando Daniel começou a buscar ao Senhor, o anjo Gabriel revelou que desde o primeiro dia que ele estava suplicando, já saiu a ordem para trazer a resposta. Uma coisa interessante para nós entendermos é que a nossa oração é ouvida no primeiro dia. Aleluia. A resposta, ela pode demorar, mas no primeiro dia ela já é ouvida. O anjo falou aqui, no primeiro dia as tuas súplicas já foram ouvidas. Então Deus ouve a sua oração na primeira vez que você ora. Aleluia. Depois é só esperar o agir poderoso do Senhor. E eu coloquei uma outra visão que Daniel teve também, Daniel capítulo 10, algo também sobrenatural. Que aconteceu que Daniel 10:1, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Daniel 10, versículo 3 fala, manjar desejava, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, e nem ungi com óleo algum. Até que passaram-se as 3 semanas inteiras. Levantei os olhos e olhei, eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, o seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como um bronze polido, e a voz de suas palavras era como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Daniel teve aquela visão, ele perdeu as forças dele, né? E aí Daniel 10:10, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Então Daniel, ele desmaiou Daniel. Mas aí a mão despertou Daniel. E aí ele traz a revelação de que é muito interessante no livro de Daniel, que revela que nesse tempo aconteceu uma batalha espiritual, no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Então Daniel capítulo 10 traz uma revelação de que existia, ou existiu, eu acredito que existe, as batalhas no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Por quê? Daniel 10:11 fala assim, ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque é isso que te sou enviado. A falar ele comigo, esta palavra eu me pus em pé tremendo.
Daniel 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha que detalhe. No primeiro dia que ele orou e se humilhou, a palavra, a oração chegou aos céus. A oração chegou aos ouvidos do Senhor. E por causa dessas palavras, esse anjo, que talvez seja Gabriel, foi enviado. Daniel 10:3. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Onde que aconteceu essa batalha? Foi na Terra, no planeta Terra? Não. Foi nas regiões celestiais. Então, existia ali um espírito, segundo dá para entender, uma força, que não deixava, não queria permitir que a visão chegasse até Daniel. Então, Daniel, eu acredito que ele não falou assim, olha, eu vou esperar 3 semanas. Não. Foi na terceira semana que o anjo Miguel veio e venceu essa força persa e liberou a passagem para que este varão descesse e trouxesse a revelação para Daniel. Olha que coisa interessante. Então, o rei da Pérsia, né, o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe espiritual, estava travando, né, para que a visão não chegasse, para que o anjo não chegasse até Daniel. Mas Miguel veio, guerreou com essa força, o venceu e este homem desceu. E ele falou, e ele disse, sabeis que eu vim a ti e tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então aquele anjo falou, depois que ele trouxe a revelação para Daniel, ele disse, olha, agora eu vou voltar e vou guerrear de novo para poder passar. Então existia no mundo espiritual, dentro dessa palavra aqui, né, muitos interpretam de diversas maneiras, mas eu acho que está aqui na Bíblia, está muito claro, né, que existia aí uma batalha espiritual de forças que estavam se opondo, né, para que a visão não chegasse até Daniel. Uma coisa interessante é que, para finalizar o livro de Daniel, Daniel capítulo 12, é o que fala sobre os últimos dias. Daniel 12:1 fala, nesse tempo se levantará Miguel. Miguel aparece mais uma vez. O grande príncipe, o defensor dos filhos do povo. Então, aqui revela que o anjo Miguel, né, ele é o defensor do povo de Israel. Ele é um defensor de Israel. Miguel é um defensor do povo de Deus. E haverá tempo de angústia que nunca houve, desde que houve a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E Daniel 12:2 aparece uma coisa que é a primeira, eu acho que é a única vez que aparece no Antigo Testamento, se referindo à ressurreição dos mortos. Porque Daniel 12:2 fala assim, ó, muitos dos que dormem no pó da terra, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então ele fala da ressurreição, porque no versículo 1 ele fala, ó, haverá tempo de angústia, desde que houve a nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E aí fala, muito dos que dormem no pó da terra, muitos que estão mortos, ressuscitarão. Eles ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, é um versículo que fala sobre a ressurreição, que vai para a glória ou vai para uma coisa, horror eterno, um sofrimento eterno. Então, no Antigo Testamento, esse versículo ele é muito interessante, porque é a primeira vez que aparece falando de ressurreição no Antigo Testamento.
é a palavra. E aí, irmãos, é interessante esse versículo. Então, no Antigo Testamento, dentro desse livro aqui, já fala na ressurreição daqueles que já partiram para a glória. E aí, as palavras da revelação deveriam ser seladas, Daniel 12, 9. Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Isso é uma linguagem muito apocalíptica, né? A gente encontra isso também lá no Apocalipse de João. Selar as palavras, fechar o livro, né? Interessante. E por fim, o último versículo do livro está escrito assim. Eu coloquei aqui no título: perseverar até o fim, pois existe um galardão. Daniel 12, 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Aleluia. Pois descansará, e ao fim dos dias te levantará para receber a tua herança. No final desse livro, tem uma palavra para o profeta. E essa palavra é também para nós. E essa palavra é: segue o teu caminho até o fim. Aleluia. Nós vemos lá em Apocalipse: sede fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E aqui diz: segue teu caminho até o fim. Deus nos chama para ser Daniel, para ser Azarias, para ser Misael, para ser os amigos, né, Hananias, Misael, Azarias e Daniel. Não para ser como eles, mas para seguir o exemplo e a fé desses homens. De se manter fiel numa geração que tem comido as iguarias do rei. E para isso, a gente tem que permanecer firme no caminho até o fim. A gente precisa entender que tem muitas potências hoje que são superpoderosas, são iníquas. Tem os Estados Unidos, tem a Rússia, tantas potências, tem a China, mas todas elas estão debaixo do poder de Deus. Todas elas podem ser destruídas pelo poder maravilhoso de Deus. Então nós somos chamados, como Daniel e os 3 amigos dele, para sermos fiéis nessa geração, crendo que Deus ainda está no domínio. Você pode saber, você pode presenciar atrocidades, coisas que você não entende por que acontece. Você deve perguntar: cadê Deus? Mas nós entendemos que Deus é soberano. Nós não podemos explicar Deus. E não explicamos muitas coisas que a gente acha que é injustiça. Mas Deus tem domínio sobre todas as nações. E o nosso papel é nos mantermos fiéis como Daniel e esses 3 homens. Aonde quer que estejamos. Pode mudar o nosso nome, mas não pode mudar a nossa fé. Não pode mudar o nosso coração. E o último versículo diz: segue o teu caminho. Aleluia. Pois descansarás. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Essa é a fé do crente. A eternidade. Receber a glória. Receber lá na eternidade. Receber o galardão de Deus lá na eternidade. Essa tem que ser a nossa luta. A gente tem que pensar como, aonde, segundo os meus caminhos, eu viverei a eternidade. Será na ressurreição para a vida eterna ou para o erro eterno? Então, cuidemos e olhemos para a nossa salvação. Se mantenha fiel, porque o galardão virá. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus, o Espírito Santo, continue a ministrar, continuando a mensagem desse livro no coração de vocês. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.